Aí, gravando. E ok. Tá dando pra ouvir então agora, tá tranquilo? Sim, tranquilo, tá ótimo. Beleza, beleza, vamos lá. Bom dia, gente, para quem eu não falei ainda. Nós estamos na nossa série de estudo de territórios da ciência e da religião. E hoje a gente vai falar sobre. Aê! Ciências e a origens da religião. A gente vai bater esse papo sobre esse período do livro, que é o capítulo 4. Estamos chegando já ao fim, passamos da metade basicamente. E como já se tornou muito comum entre nós, vou trazer o gráficozinho que o Geise criou na primeira aula, que representa muito bem aquilo que nós estamos vendo, que é o seguinte: nós tínhamos aqui no início a ciência nascendo na Grécia, tudo bonitão, tal. Aí vem o início da era cristã, onde a Ana Bezerra falou um pouco semana passada e a Marília também, semana passada não, 2 estudos atrás. E agora nós chegamos aqui mais ou menos, período da Renascença, 1500, próximo da Reforma Protestante, e eu fiquei de cuidar desse aspecto, dessa parte do estudo. Bom, vamos lá. Eu gostaria de relembrar algumas coisas. Nós temos visto com o nosso querido Aristóteles a respeito de algumas coisas sobre virtudes. E ele trabalha que a virtude é algo que vai ser desenvolvido na gente. E tem tanto a virtude na questão da ciência quanto da religião. Eu não sei falar correto, eu tentei ouvir aqui um pouco antes, não deu certo, então perdoe a minha pronúncia. Mas Aristóteles ele vai defender que ciência, ele vai defender a matemática, a metafísica, mais ou menos essa parte do intelectual que era desenvolvido. Tinha até mesmo uma questão que a gente estuda matemática, depois metafísica, para depois nós nos aprofundarmos na teologia, que são as coisas divinas. Nós começamos nas coisas que são palpáveis e evoluímos para as coisas transcendentes, das coisas que nós não conseguimos apalpar. Esse era um pouco o pensamento filosófico naquela época. E na medida que eu desenvolvia essas coisas, eu ia trabalhando elas dentro do meu interior. E isso no aspecto da filosofia. Daí foi passando o tempo e nós chegamos no período do cristianismo, na onde só um minuto. No período do cristianismo, onde foi entendido que o cristianismo ele aprofunda a filosofia. Ele é a filosofia mais profunda que se tem, é a verdadeira filosofia de todo conhecimento. Então foi se pautando dali todos os aspectos filosóficos de moral, intelectual, tudo mais, e foi desenvolvendo, fazendo essa mistura entre a filosofia natural e o cristianismo. Então era compreendido que a filosofia era um modo de vida. A filosofia era um modo de vida, e como ela foi se misturando com o cristianismo, se tornou o cristianismo um modo de vida. A partir do momento que eu desenvolvo meu intelecto, eu estou aprimorando virtudes, eu estou crescendo no meu interior e conhecendo melhor a Deus. E à medida que eu pratico a questão teológica, que era o culto, eu também estou conhecendo melhor a Deus. E vale ressaltar que eles não entendiam religião como nós entendemos. Religião para eles, até mesmo a Marília apontou isso, se não me engano foi a Marília, que religião não era costumes que nós fazemos, não era ritos que nós fazemos. Antes, religião verdadeira era considerada a forma de culto. Era Deus revelado em Jesus, e a partir disso a nossa forma de culto perante essas coisas. Isso era entendido como religião, era um estilo de vida e tudo mais. Só que o que acontece? Tudo isso foi voltando quando Aristóteles voltou para o pensamento cristão, por volta do ano 1000, foi se desenvolvendo essa ideia da virtude, que ela é trabalhada. A virtude ela é uma coisa que você vai desenvolvendo, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto de culto. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico nessas coisas, mais eu fico aprimorado. E nesse pensamento que foi se acarretando desde quando redescobriu Aristóteles, nós chegamos no pensamento da Reforma Protestante. Toda essa ideia de
que eu posso desenvolver as minhas virtudes, que eu posso me aprimorar, eu posso me aperfeiçoar conforme eu for desenvolvendo tanto o intelecto, quanto a minha teologia, quanto o meu culto, isso soa um pouco difícil aos ouvidos de Lutero, aos ouvidos de Calvino, e eles, então, levantaram alguns pontos para questionar. Entre esses pontos, nós temos o famoso sola scriptura, somente as escrituras, que diz o quê? Eles falavam, ora, o homem, por si só, ele não pode desenvolver de uma forma correta o seu culto. O homem ele não pode se aprimorar em todas essas questões de forma sozinha. Por quê? Por causa do efeito noético. Eles defendem que, eles e outros filósofos defendem que o pessoal, antigamente eles falavam sobre a virtude, mas eles tinham esquecido um grande detalhe, a queda de Adão e Eva. O pecado, ele transfigurou todas as nossas formas de pensar. Ele corrompeu todas as nossas faculdades, os nossos pensamentos. E isso fez com que eles entendessem que essa ideia de virtude, de eu mesmo trabalhar com práticas, nunca iria me levar à perfeição. Então, Lutero, Calvino e entre outras pessoas, eles começaram a negar esse pensamento de Aristóteles de que você pode desenvolver suas virtudes, que você pode ir praticando todas essas coisas, que isso não era de acordo com as escrituras. Eles falam que no Novo Testamento você não tem base nenhuma para isso. Lutero entre os evangelhos, Calvino se pautando muito em Paulo. E eles falam, olha, o desenvolvimento da virtude não dá certo. A forma que Aristóteles apresentou não está correta. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos apegar às escrituras. E eu queria trazer uma citação do Peter Harrison, que diz o seguinte: em suma, entendimentos protestantes da graça divina e do pecado original não eram compatíveis com a ideia de que certos hábitos pudessem aperfeiçoar as potências morais e intelectuais. Ou seja, Peter Harrison, ele está nos dizendo, olha, o pensamento protestante, o pensamento de Lutero, João Calvino, entre outras pessoas, sobre a graça divina e do pecado original, não dava certo, não se casava com o pensamento de Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles ele falava que a gente pode se aperfeiçoar nas nossas práticas. E eles falam, não, nós não podemos nos aperfeiçoar porque o pecado nos afetou de tal maneira que, de acordo com João Calvino, é a depravação total. Nós não podemos nos aperfeiçoar mesmo tentando praticar. Então, Lutero ele fala até mesmo numa parte que o Peter ele cita no seu livro, que a repetição não leva à perfeição. Não adianta você praticar, que você não vai ser perfeito. Então, os reformadores, eles negaram essa forma de virtude pensada de Aristóteles, que essa repetição vai fazer. Isso na parte teológica. Então, eles falaram, olha, você pode praticar, que você não vai alcançar justiça, você não vai se aperfeiçoar na parte cultual, na parte de culto. E ok, então, nós temos eles entendendo da seguinte forma também. A partir do sola escritura, somente escritura, eles falam, olha, nós temos que abandonar essa ideia de ler a Bíblia de uma forma, como que fala? De uma forma alegórica. Nós devemos abandonar a forma de ler a Bíblia de forma alegórica e devemos ler a Bíblia de forma literal. Por exemplo, nós temos a parábola lá do bom samaritano, que os pais da igreja e todo o pessoal eles faziam uma alegoria, que aquilo dali significa, o lugar significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o samaritano que está pegando ali a pessoa é Jesus e tudo mais, onde o samaritano fica hospedado é a igreja. Então eles tinham essa interpretação. E a reforma fala, não, olha, nós não devemos ler de uma forma alegórica, nós devemos ler de uma forma literal. Nós devemos olhar para a Escritura e ver o que a Escritura fala. E o que a Escritura está falando? Olha, a Escritura está falando que o homem e a mulher, Adão e Eva, pecaram no início. Por conta disso, eles são escravos do seu pensamento caído. Eles são escravos da sua condição. E com isso,
essa volta para as escrituras, essa forma de ler a Bíblia de forma literal, fez com que eles, de fato, abandonassem o pensamento de Aristóteles. Falassem, olha, Aristóteles não está entendendo essas coisas. Aristóteles não está combinando com a gente, pois ele está equivocado no seu compreendimento. Então, eles vão abandonando essa perspectiva de Aristóteles de ver a teologia. Ok. E eu queria só relembrar também coisa que eu não citei, que o culto era algo interior. Eu citei, mas citei um pouco por cima. Que o culto era algo interior. Eu praticava a piedade, eu fazia essas coisas, e isso era o culto. Isso era o culto cristão. Não existia, como nós vimos no primeiro ou no segundo estudo, não existia outras religiões, não existia ideias um pouco erradas, existia quem eu cultuo de forma errada. Eu tinha que cultuar Jesus, então o pessoal cultuava coisas erradas, não tinha uma religião errada. E esse pensamento, a partir de somente a escritura, começou a ser mudado logo após. Por quê? Porque eles falaram somente a escritura, eles abandonaram o pensamento aristotélico de se interpretar a Bíblia, ou de se desenvolver uma prática piedosa a partir da Bíblia, e eles começaram a avançar, certo? Agora, eu quero falar um pouquinho, fica isso daí guardado, eu quero falar um pouquinho sobre o movimento ali da reforma em si. Eles trouxeram tanto a interpretação literal que nós estamos vendo aqui, contra o catecismo. Por quê? Porque nós temos ali a reforma com Martinho Lutero na Alemanha. Nós temos também a reforma com João Calvino em Genebra. Nós temos a reforma com John Knox na Escócia, se eu não me engano. Nós temos a reforma anglicana na Inglaterra. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E isso fora outros pequenos reformadores que estão ali no meio. Os anabatistas, outros que não têm tanta voz no meio assim. Porém, o que aconteceu? Cada um deles, embora alguns tivessem um pensamento mais unificado, eles pensavam de uma forma um pouquinho diferente. E eu vou pegar a partir do luteranismo, que era um exemplo. Foi o primeiro a ser surgido. O luteranismo, por ser na Alemanha, ele cativou boa parte dos príncipes que existiam na Alemanha, e o imperador Carlos V, ele se viu um pouco complicado com isso, então ele tentou fazer uma aliança com esses luteranos, porque só existia até então a Igreja de Roma e a Igreja Luterana aqui no Ocidente. Então ele tenta fazer uma aliança com eles. Só que, conforme vai passando o tempo, começa a surgir os calvinistas, que são os reformados, surgem os anglicanos e tudo mais. E esse movimento gera uma briga entre depois o filho de Carlos V e os luteranos, gera uma briga entre eles por questões territoriais, que começa a famosa Guerra dos 30 Anos. Ok, a partir disso, nós começamos a ver de uma forma mais clara os pensamentos reformados que estamos tendo na antiga Europa. Nós começamos a ver de uma forma mais clara os reformados, que são os calvinistas, os anglicanos e os luteranos, e alguns outros pequenos grupos, mas que são pensamentos reformados também. Esses grupos, eles se fermentam, só que cada um tem uma coisa chamada catecismo, uma coisa que eles fizeram para defender sua fé. São explicações da sua fé. Cada um deles tem. Então o pessoal já começa a ver assim, olha, antes o imperador Carlos V queria fazer uma aliança com os luteranos. Ele entendia já o luterano como uma nova religião. Não era mais participante da fé cristã, era uma nova religião, os luteranos. Ok, mas aí depois desse momento que não deu certo essa aliança com os luteranos e rompe a Guerra dos 30 Anos, 1619 a 1649, mais ou menos, se eu não me engano essa data, rompe essa Guerra dos 30 Anos, a gente começa a ver que o palco maior assim, de religiões cristãs é formado, que seriam hoje denominações, são formadas ali na Europa, os calvinistas, os anglicanos, os luteranos e os católicos. Ok, você tem essa fermentação que começa a fazer maiores religiões. Só que, depois que acaba essa guerra, a Europa está formada de uma forma mais parecida com a de hoje em dia, e você já tem esse pensamento desenvolvido de religião cristã, o pessoal eles tinham já definido seu catecismo, eles tiraram essa ideia de fé cristã, de culto cristão do interior e passaram para o exterior. Como assim? Do interior, se lembra que nós vimos nas últimas aulas? Do interior é o quê?
eles praticavam alguma coisa que estava dentro, que era o culto, e isso trazia para fora, era questões morais e tudo mais. Isso vinha de dentro para fora. A partir da Reforma Protestante, essa ordem inverteu, foi de fora para dentro. Por quê? Como surgiu outras denominações, luteranas, calvinistas, anglicanas e romana, eles falaram, olha, a gente tem que explicar qual que é a nossa diferença. Então eles criaram os catecismos. Eles explicaram as diferenças, só que agora o que a pessoa fazia? Ela falava, bom, eu acho que eu sou mais parecido com um luterano, porque eu creio nisso. Não, eu acho que eu sou mais parecido com um calvinista, porque eu creio nesses pensamentos reformados. Não, eu penso mais como os anglicanos ou como os romanos. Então, esse aspecto de analisar a fé não era algo mais totalmente por dentro, de dentro para fora. Era algo de fora para dentro. Além de você ter esse movimento reformado, da Reforma Protestante, que rompeu com a Igreja Católica, você também teve essa reformulação na ideia de culto. Como que se cultuava? Como que se vivia a fé em Cristo? Ok, nós tivemos todo esse movimento da fé saindo de dentro e sendo uma coisa mais analisada. Eles fizeram os catecismos, a grande parte dos catecismos aderidos foi o de Genebra. No final, quando a Europa se formou, como a gente entende mais ou menos hoje, boa parte das igrejas aderiram ao catecismo de Genebra, que é a Confissão de Fé de Westminster. Genebra não, perdão. A Confissão de Fé de Westminster. Teve as igrejas luteranas que ficaram com os artigos dele e as igrejas anglicanas que ficaram com os delas, e a igreja romana com o Concílio de Trento, o último concílio que eles tinham feito para definir algumas coisas. Então, a gente tem essas fragmentações. Nós temos essas fragmentações do cristianismo. Só que, além disso, começou a se fomentar o entendimento de outras religiões ali ao decorrer, que era o budismo, questões de Maomé, que já tinha, mas começou a crescer um pouquinho mais, mas cresceu muito foi as religiões orientais aqui para o Ocidente. Mas nada muito significativo para nós. Mas nós temos que entender que esse crescimento das religiões orientais também fizeram com que essa nova perspectiva de fé, de religião que nós temos hoje, fosse mudada. Por quê? Porque nós temos o catecismo que foram criados para diferenciar as perspectivas cristãs. Só que ao mesmo tempo que fez isso, começou a surgir essas religiões orientais, os cristãos começaram a ver necessidade de defender sua fé perante essas outras coisas. De falar, não, por que eles estão errados? Por causa disso, disso, disso. Eles começaram a ver essa necessidade. Então, o catecismo, da mesma forma que ele auxiliou para que o pessoal falasse, não, a gente crê nisso, ó. Seria uma apologética, por assim dizer. A gente crê nisso, eles creem nisso, mas eles estão errados por causa disso, disso, disso. O catecismo funcionou de uma forma boa, mas também de uma forma ruim. Por quê? De uma forma ruim porque ele tirou a ideia de religião, de fato, do ser humano. Ele tirou essa ideia de dentro para fora e passou para uma ideia de fora, simplesmente. Uma autópsia, basicamente. E é onde nós seguimos hoje em dia com nossas interpretações da Bíblia, que é uma questão literal. A gente busca esmiuçar o texto o máximo possível, não faz alegorias e tudo mais. Ok. Concluindo essa parte aqui de religião. A fé deixa de ser um culto interior e passa a ser afirmações exteriores. Então, ela para de ser algo que estava dentro e passa a ser algo fora, como nós entendemos muito claro hoje em dia. Só que o que acontece? Essa foi uma das reformulações. Você lembra que eu citei lá no início somente a Escritura? Não foi à toa. Somente a Escritura por quê? Porque a gente olha para a Escritura e vai defender a nossa fé. E a nossa fé demonstra isso, o nosso catecismo. Ok, e não devemos ler de uma forma alegórica. Só que somente a Escritura, com a Reforma Protestante na questão religiosa, não ficou somente na questão religiosa. Ela também avançou para nova filosofia. Nova filosofia que eu entendo como filosofia estilo de vida, ligados ainda tanto à questão teológica quanto à questão intelectual, porque ainda não teve o rompimento completo, mas são os inícios. A nova filosofia, ela pode ser defendida com a seguinte frase que o Harrison coloca para nós. Na Inglaterra do século XVII, expoentes da nova abordagem experimental à filosofia
enfatizavam a falibilidade da razão humana. Ok, por que eles faziam isso? Se lembra que quando eles revisitaram as escrituras e eles viram que teve a questão da queda, o pessoal não podia confiar em alegorias. Por quê? Porque se o ser humano ele caiu e a queda trouxe desconfiguração no intelecto do ser humano, como que ele poderia alegorizar alguma coisa? Esse foi um dos entendimentos na questão teológica, na questão de religião. Só que os filósofos, por eles também serem cristãos, eles também pensaram da mesma forma. Ora, se o ser humano caiu, ele teve a queda, ele teve o pecado, como que a gente pode analisar toda a criação a partir simplesmente da nossa percepção, a partir da recepção? Ah, eu vejo uma coisa, daqui a pouco eu vejo de novo e vou aprimorando. Como que a gente pode fazer isso? Então, essa ideia de não somente analisar, ficar repetindo o fato, mas se esmiuçá-lo o máximo possível, é a ideia que está vindo aqui por trás dessa nova filosofia, que é a questão do efeito noético. A gente não pode confiar simplesmente no nosso intelecto. Nós não podemos nos confiar em nós mesmos de uma forma muito simples. Ok, enfatizava a falibilidade da razão humana. A impossibilidade de penetrar até as verdadeiras essências das coisas, a necessidade de observações experimentais repetidas, executadas em condições especiais, o requisito de que pesquisas científicas fossem planejadas, coletivas e cumulativamente. Certo? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo, a forma de você analisar a questão do intelecto começaram a mudar. Eles relembraram que o ser humano ele é falho e ele é inclinado para ver as coisas de uma forma um pouco mais distorcida. Então ele fala, a gente tem que analisar ainda mais. Nós temos que analisar profundamente as coisas. E isso é a nova filosofia. A nova filosofia, ela procura dissecar todas essas ideias. Então, eles começam a entender a ciência de forma literal. Não era mais alegórica. Na última aula, nós tivemos a Ana Bezerra ela trazendo, não sei se vocês lembram, a questão do pelicano. Em que eles olhavam para o pelicano e viam uma representação de Jesus. Eles olhavam para a natureza e viam o que era aquele fim último daquela coisa. O fim último era o quê? Era alguma coisa da revelação de Deus, certo? Mas isso eles começam a trabalhar que atrapalhava a ciência de se fazer, de se interpretar as coisas. Eles atrapalhava a forma que a ciência iria se desenvolvendo. Então eles falaram, olha, da mesma forma que as escrituras elas estão olhando de uma forma literal, a ciência também tem que olhar para uma forma de literal. O que é um animal? A gente vai ver o que é um animal, certo? O efeito noético está também totalmente colocado dentro da ciência agora, e eles passam a estudar o objeto em si e não alegorizá-lo mais. Aqui tem uma frase muito interessante de Robert Boyle, que a Ana Bezerra citou na última aula, que é a seguinte. Segundo ele, o Robert Boyle, as criaturas são como textos para cuja exposição fisiológica é necessária. Os significados estão dentro desses textos e não além deles mesmos. Discerne-se o significado mediante experimento, dissecação e ampliação artificial. Diz também, Boyle explicou que os seres vivos são textos cuja interpretação exigia indagações penetrantes, voltados para uma descoberta de suas propriedades inevidentes. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, a nova filosofia, ela tem por objetivo, só um minuto que eu acho que aqui meu PowerPoint bugou. Travou, acho que no Harrison aí. Ok, mas dá para seguir. A nova filosofia ela tem por objetivo não mais alegorizar, não olhar para a criação de uma forma alegórica, não mais olhar para a criação e ver, nossa, olha isso daqui, ele faz tal coisa. Por exemplo, o da formiga, que é citado em Provérbios, que a formiga trabalha, por que ela trabalha? E se faz uma teologia por trás disso. Eles começam, então, a pensar e a desenvolver o seguinte, não, a gente não deve olhar para a formiga, para os animais pensando no seu fim último, mas nós devemos olhar para ele e ver o que ele é de fato. Da mesma forma que o pessoal estava olhando para as escrituras e falando, não,
a queda ela fez tal coisa e tal coisa, e é isso que temos em nós, a área da filosofia natural, que é a nossa, parecida com as nossas atuais ciências, não é a mesma coisa, mas lembra, a área da filosofia natural ela começa a fazer o quê? Vamos examinar aquilo que é por aquilo que é. Se nós vamos olhar para as estrelas, que a gente olhe para as estrelas e veja o que é a função delas. Se nós vamos analisar os animais, vamos analisar os animais de acordo com o que eles são, e não com aquilo que a gente quer que eles revelem de Deus. E assim por diante, eles foram começando a ter esse entendimento de desenvolver ciência, desenvolver filosofia natural. Então, a nova filosofia ela começa a trabalhar através disso. E ok, as duas, tanto a nova filosofia quanto o novo entendimento teológico, não estão separados um do outro. Eles ainda estão juntos. Só que o que acontece? A forma que eles trabalhavam, os dois como um mesmo livro, os dois livros de Deus como uma única forma, tanto a natureza quanto a Bíblia, agora elas são um pouco separadas. Os dois livros não são mais lidos em conjuntos. E, por isso, a ciência não deve ser alegorizada. E por que os dois trabalharam nesse grande conjunto? Para que, como teve essas novas perspectivas de religiões, tanto as denominações cristãs quanto as novas religiões do Oriente estavam se achegando, os cristãos eles fizeram o quê? Todos eram cristãos, mas o pessoal da teologia eles fizeram o quê? Vamos pedir ajuda para o pessoal da filosofia natural para a gente conseguir defender melhor a nossa fé, para nós fazermos mais ou menos uma apologética. Então, eles começaram a trabalhar junto com esse pessoal. A filosofia natural começou a adentrar com sua nova forma de analisar as coisas. Ela começou também a fazer as pesquisas dela, mas também a analisar as escrituras. E a gente vai ver que isso tem uma questão muito positiva de início. Mas, ao mesmo tempo, ela teve uma... Foi tipo um tiro pela culatra. Ao mesmo tempo que ela foi muito boa, ao mesmo tempo, ela foi muito... Ela começou a trazer... É tipo quando você está desfiando uma roupa. Você puxa uma linha um pouquinho e daqui a pouco você vai ver que está desfiando tudo. Assim, a nova filosofia ela começou também a perceber algumas coisas que ela podia criticar na religião, na fé cristã. E ela também começou a criticar alguns aspectos da fé cristã, mas isso é coisa de próximas aulas. Mas a gente tem todo esse desenvolvimento. Então, aqui, mesmo na reforma dos dois livros, nós não temos ainda um rompimento de fato da ciência e da religião. Muito pelo contrário, a religião super apoiou a ciência. A religião, ela investiu na ciência para que ela viesse a se desenvolver naquilo que nós somos hoje. E muito desse pessoal, a própria religião, que a gente entende, ela veio trazer a perspectiva, não, olha, você não deve mais analisar alegorizando. Por quê? Nós entendemos isso tanto nas escrituras, que nós não devemos olhar para as escrituras alegorizando, vocês também não devem olhar para as coisas criadas alegorizando elas. Vocês têm que olhar para o literal delas, o que elas significam. E isso foi desenvolvendo tanto o dissecamento, a análise profunda das escrituras, quanto o dissecamento, a análise profunda de todas as coisas criadas por Deus. Onde a gente começa a ver o corpo novo da ciência que nós temos hoje em dia. Ela vindo a se evoluir agora e mais para frente vai começar a se separar em cada área, depois vai ver essas outras coisas. E é um pouco por aí. Então, o desenvolvimento de tudo isso chega ao quê? Chega que os reformadores entendem que a Bíblia não deve ser alegorizada. A Bíblia ela deve ser lida de uma forma literal. Por que ela deve ser lida de uma forma literal e muito minuciosamente? Porque o pecado ocorreu todas essas coisas. Na ciência, que está acontecendo ao mesmo tempo, os cientistas eles são levados também a analisar as escrituras de uma forma, a ciência, a analisar as criaturas, tudo de uma forma literal, e não de uma forma alegorizada. Por quê? Porque eles não podem confiar na sua própria consciência. Por quê? Porque somos todos seres humanos caídos e sujeitos ao pecado, sujeitos ao erro. E esse entendimento foi desenvolvendo o mundo a qual nós estamos hoje em dia. Porque em todo esse período que está acontecendo, nós estamos começando logo após a colonização da América do Norte, estamos entendendo o desenvolvimento do novo mundo europeu, e toda essa nova ciência começa a surgir dali, e a nossa nova teologia começa a surgir dali. Houve tanto coisas benéficas, quanto também coisas muito complicadas que
eu não sei se ele vai abordar, mas posteriormente nós começamos também um movimento bem liberal das escrituras, não onde o pessoal começa a entender que não é bem assim, começa a relativizar, mas enfim. O capítulo 4, então, ele vai defender que as religiões são o quê? As religiões são as denominações cristãs que começam a se surgir ali. E elas partem agora de uma questão, não é mais interior, é exterior. Eu analiso de fora e coloco para dentro. Tanto a ciência, não é mais uma questão que eu vou fazer para me evoluir por dentro. Não é uma virtude que agora eu vou fazer somente para me evoluir por dentro. Eu olho para fora, vou dissecar aquilo dali, eu também vou me aprimorar, mas eu estou dissecando o material para entender como ele é de fato, e não para alegorizá-lo e aprofundar-me no conhecimento de Deus e totalmente essas coisas. As duas iriam revelar a Deus, mas não como uma forma das duas serem lidas juntas, tanto as escrituras como a ciência. Bom, é por aí, gente. Eu encerrei agora, não sei se estava dando para acompanhar todos os PowerPoints. Eu acho que não estava dando. Ah, não, agora deu. Agora ele voltou. Mas era um pouco disso. Eu não sei se ficou claro, eu fiquei um pouco nervoso também explicando. Mas, enfim, alguma dúvida? Podem perguntar, eu tento responder. Ou outras pessoas também me ajudam a tentar responder. E é isso. Bia? Legal, Arthur. Eu gostei muito desse capítulo, achei que a sua exposição foi muito clara. Consegui acompanhar os PowerPoints, sim. Então, foi tranquilo. Tá rolando uma discussão nos comentários sobre a alegoria. Se você quiser dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Também estou abrindo aqui. Ou se os debatentes quiserem falar também. Então, fica mais fácil. Fica mais fácil porque o Vitor, a Ana, a Má. Quem fala aí primeiro? Na verdade, assim, tipo, eu vi esse negócio de alegoria muito presente, assim, tipo, eu já fui de parte de uma igreja que era... Depois eu percebi que o pastor era totalmente liberal, assim, a ponto de, para ele, Jesus ser apenas um ignorante carpinteiro do primeiro século. Isso, palavras dele, obviamente, dentro do gabinete, né? Ele nunca falava isso de púlpito. Púlpito, Jesus era o Filho de Deus encarnado. Mas aí você via, ele usava alegorias como assim, tipo, a igreja é a hospedaria do samaritano, e a gente tem que ficar aqui. Só que, se você pegasse se você for ler o texto do Bom Samaritano, ele é um id, não é um vou ficar aqui, entendeu? Porque essa ideia de você tem que ficar com o texto bíblico é muito boa. Porque assim, tipo, meu amigo, se Paulo falou aquilo no primeiro século, se Jesus falou aquilo no primeiro século, eu vou obedecer aquilo, não vou ficar tirando alegorias que estão fora daquilo. Eu acho que tem que ser os dois pontos, né? A gente tem que usar a alegoria como ponto de vista didático. Tipo, quando eu vou falar, eu vou usar a alegoria para explicar para o pessoal aquilo para eles entenderem. Uma vez eu fui falar para uma comunidade de pescadores lá em Pedrinhas, no extremo sul de São Paulo, no extremo litoral sul de São Paulo. Eles conseguiram entender muito bem a questão da cidade edificada sobre o monte. Porque eles vivem numa praia que tenha a serra. E essa é uma alegoria fabulosa. Uhum. Que às vezes, sei lá, tipo, alguém que vive aqui em Campinas nunca vai entender que a gente não tem montes aqui. Mas tem essa alegoria como forma didática, a alegoria como usurpação. Tem esses dois pontos de vista. E o que é muito doido, assim, pensando por esse aspecto, é que você vê, até mesmo isso daí é uma briga que tem dentro da própria igreja desde o primeiro século. Porque você já tem algumas escolas sendo feitas e o pessoal fala, não, tem que ser alegórico, tem que ser literal. Ok. E você vê toda essa questão sendo desenvolvida, mas ao mesmo tempo, a ideia da alegoria ali no primeiro século, acho que até os pais da igreja, era muito uma questão mais espiritual, assim, fomentar a ideia de virtude realmente, assim, a ideia do culto. Só que pós-reforma protestante, quando os caras rompem com isso,
e algumas pessoas tentam voltar com essa prática assim, de alegorizar demais, e isso já começa a virar heresia. Por quê? Porque se você entende assim, de desenvolvimento histórico, conforme o pessoal estava entendendo a escritura como se entende hoje, cara, às vezes algumas alegorias você está realmente beirando a heresia ou até mesmo fazendo alguma seita, alguma coisa muito doida. E por quê? Eu acho assim, eu não sei direito a história, né, mas eu acho que pelo que você explicou, isso daí está mais para uma parábola do que uma alegoria. Porque a alegoria é eu tentar realmente ver Deus em tudo. É igual a ideia lá do pelicano. Que eu vou pegar o pelicano e eu vou... tipo, nada a ver. Você pode tirar referência, mas nada a ver. O pelicano sangrar com Jesus e tudo mais. Você tira referências, mas ali é colocar coisas de Deus onde não está falando de Deus. Eu não sei se o Vitão tava. Você tava no estudo do capítulo 3, Vitão? No encontro passado? Não sei. Ou retrasado? Que a Tava. gente discutia essa tradição alegórica medieval. É porque acho que é isso que as meninas estavam querendo dizer mais nos comentários com o fim da alegoria. Tipo, eu acho que você entendeu também que era o triste. Você até Não, comentou, né? O mas triste fim do fim último o que eu das falei, coisas. E, o que eu tipo falei que assim, quando a alegoria volta, ela não volta da forma que ela existia. Ela é forma que eu ela não pegar a Bíblia volta. Na inteira verdade, ela e não eu volta. jogar. Ela Esse não que é o volta, né? problema. É sim. É que, na verdade, o que hoje de alegoria é que toda a Bíblia pode ser alegorizada, né? Tipo, não é. Mas eu. É Não, que, na toda a Bíblia pode verdade, ser Vitão, deixa eu alegorizada. falar rapidão. É que o problema não tá entre alegorias, né? Tipo assim, esse que é o lance. Os medievais e os outros, eles, tipo assim, tinham sentido literal, mas também tinham alegórico pra tudo. Então, tipo assim, isso é um problema depois quando a alegoria some e passa a ter muito mais, assim, o sentido literal ser o principal, né? Então, tipo, esse que é o rolê. Aí, lógico, hoje está se referindo, por exemplo, ao que muitas igrejas, tanto liberais, radicais, liberais teológicos, que é o exemplo que você deu, quanto, sei lá, igrejas mais, um pouco mais abertas, que tentam, sei lá, um pouco mais neopentecostais, vamos dizer assim, que tentam pegar textos bíblicos e distorcer, né? Não fazer uma interpretação mais rigorosa. Então, tipo assim, parece que, na verdade, as pessoas não sabem o que fazer com a alegoria, porque para elas existe uma antítese entre alegoria e sentido literal, entendeu? Por causa da modernidade mesmo. É isso que é o X. Eu falei antes assim, que na verdade, o mais triste é o fim o fim último das coisas, né? Que, tipo, eu até falei, quando eu falei de tecnologia, que o grande. Eu falei pessoal, assim, eu preguei, eu e o Gesi, né? A gente fez uma série sobre tecnologia e fé na CEL, esses últimos meses. E eu falei sobre isso, tipo, isso é o grande, o fim do mito, o fim da. O fim do fim último das coisas sei lá, a grande tristeza que perdemos nos últimos séculos. Pode falar, Ana, aí. É interessante que a gente escreveu umas coisas e eu estava pensando num contexto completamente diferente, que é da questão da alegoria, né? Porque hoje, pensando nas coisas que eu estudo mesmo, né? Existem algumas teorias, pode chamar filosófico-linguísticas, assim, de interpretação de texto. Vou fazer um exemplo. Existe uma área, né, de estudo que se chama análise do discurso, que é uma área em que se estuda os discursos com uma base de Freud, Marx e Saussure, que era o linguista, né? Tudo junto. Essas são as três bases da análise do discurso que estuda, pelo menos na Unicamp. E aí, nessa análise do discurso, a gente aprende com todas as letras, que toda linguagem é linguagem metafórica. Então, tipo, é meio doido isso, né? Mas é como se sempre... Eu só sei que... É uma coisa um pouco difícil de explicar, mas eu só sei que no final de tudo, o texto significa sempre o que você quer que ele signifique. Sabe assim? Você tem algumas interpretações um pouco redundantes. Você, na realidade, às vezes sabe... tem a interpretação pronta antes de ler o texto, assim, sabe? Por várias distorções teóricas. E isso, apesar de ser uma área bem restrita da linguística, né, que ninguém conhece, ninguém sabe o que é linguística, porém isso acontece
nas discussões de internet, sabe? No mundo real, sabe? As pessoas estão... e talvez o que você falou do fim, da finalidade última, é um pouco isso, porque é como se fosse assim, como o conhecimento não é acessível, e talvez isso venha até do fato de a gente se engana, né? Talvez isso até venha da questão da reforma, né? Como o Arthur falou, a gente praticamente... A modernidade, ou a pós-modernidade, inventou um monte de subterfúgio para você ler o texto, porque o acesso à verdade a gente não tem mais, né? Então, pelo menos que eu vejo na pós-modernidade, o sentido metafórico e tudo voltou dessa forma bem doida, assim, sabe? E só fazendo um complemento, essa ideia assim de alegoria é até interessante. Tem um historiador chamado Christopher Hill, que ele desenvolve na Inglaterra. Ele desenvolve esse pensamento da reforma protestante na Inglaterra, e ele trabalha como a imprensa, quando ela disponibilizou a Bíblia assim, de uma tal forma, já na língua mais acessível do povo, todo mundo comprava. O pessoal tinha aquelas biblinhas meio que de bolso, saca? Igual que a gente ganha do Gideão do Novo Testamento, só que era uma inteirinha, e era baratíssimo, mano. Era R$ 1 o bagulho, assim, convertendo para nossa moeda de hoje. Era R$ 1 a Bíblia. Aí... os caras, tipo, eles estavam em bar, os caras sacavam da Bíblia e já um começava a confrontar o outro. Não, você tá falando besteira. Só que, ao mesmo tempo, isso surgiu certas alegorias ali mesmo também. Mas, o que é a grande ideia? Que foi a ideia da reforma, mas ao mesmo tempo se perdeu um pouco, que é a reforma protestante, ela trouxe uma livre análise, mas não uma livre interpretação. Mas, ao mesmo tempo que você tem uma ideia que está na academia e uma ideia que se vai para o povo, você tem uma distância ali que se chega. Enquanto os reformadores, eles tinham um entendimento que, beleza, nós temos o livre acesso da Bíblia, todo mundo pode lê-la, mas nós não temos uma livre interpretação, porque nós não podemos interpretar de qualquer jeito. O pessoal que receberam as Bíblias, começaram a desenvolver a leitura e o confrontamento contra outras pessoas, eles não tinham totalmente essa ideia de livre interpretação. Eles falavam, não, a Bíblia está falando isso, é isso. Então, ao mesmo tempo que você tem um rompimento com uma alegoria, ao mesmo tempo você tem uma crescente nas superfícies mais básicas, mantendo a alegoria. E eu acho assim, até mesmo nessa perspectiva de pessoas ainda continuam na alegoria, mesmo nós tendo rompido com elas, de certa forma, trazendo como se elas fossem um fim último e correto de todas as coisas, tem N fatores. Eu acho que tem N fatores assim... Um tanto, às vezes, por, como eu posso dizer, falta de instrução, às vezes para se analisar alguma leitura, ou às vezes um pouco de preguiça, ou até alguns casos, eu acho que ignorância para querer falar aquilo que quer. Eu acho que um pouco que a Ana citou, falou, eu olho o texto, eu posso falar aquilo que eu quero, aquilo que eu entendo eu posso trazer do texto. Então, eu acho assim, que essa ideia da alegoria pode trazer essas coisas. Bacana. O Gesi tinha comentado no comecinho da apresentação que ele queria falar coisas sobre alguma coisa que ele estava lá. O que era, Gesi? Eu tenho muita coisa para falar sobre muita coisa dessa parte aí também, mas eu não sei se eu acho que eu vou fazer uma sessão rápida de destaques, meus destaques do capítulo, pode ser? Que aí é tipo assim, eu já falo rapidinho umas coisas que eu gostei muito, que o Arthur chegou até a mencionar, mas dá esse highlight especial, porque enfim, essa parte é assim, mind-blowing para mim. Aqui, Vitão, uma coisa que eu ia comentar. Gordon Fee, Douglas Stewart, no Entendes o que Lês, eles criticam a alegórica e falam assim, Agostinho estava interpretando de modo alegórico. Isso daí está errado, porque o sentido verdadeiro do texto não é esse, é o literal, que é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. É interessante você ver, porque assim, a nossa leitura bíblica é muito pautada na ideia de literalidade, mas a ideia de literalidade do céu, né? Então é interessante ver como que a crítica de Agostinho que ele faz nesse livro aqui, quando ele faz uma interpretação das parábolas, como que isso tem muito a ver com a nossa leitura bíblica protestante. A gente não precisa abandonar o literal, mas a gente precisa reconhecer o valor do alegórico, não porque talvez o sentido do texto não tivesse lá, né? No alegórico também, talvez Jesus não tivesse
fazendo alegoria. O legal é ver como essa tradição evoluiu. Eu peguei só para mencionar. Eu ia comentar. Agora sim, vocês bem rapidinho. Porque não sei mais falar português, desculpa. Bom, gente, eu nem percebi o que eu falei, então desculpem se eu falei alguma coisa errada. Mas assim, o Harrison, ele chama muito genialmente de O Fim dos Fins, né? Eu não sei se quem leu o capítulo viu aquela partezinha, a primeira subseção, a primeira seção, na verdade, do capítulo é O Fim dos Fins. Eu acho isso brilhante, assim, porque isso exibe muito do que é característico, tipo, do período pós-medieval, início da Reforma, né? Isso é muito legal. Eu acho que isso é sensacional, assim, o jeito como ele coloca isso, e me chamou muita atenção, porque tem muito a ver com coisas que eu estou pensando ultimamente sobre o desenvolvimento nosso da modernidade, né? Bom, daria para prolongar muito, mas essa ideia... A um sobre Twitter, e a Ana Bezerra até deu RT lá, né? Eu até marquei o Peter Harrison. De vez em quando eu posto alguma coisa do Peter Harrison, ele curte lá no Twitter também. Vou virando amiguinho da rede social do Peter Harrison. Mas essa... Travou só aqui? Então, parece que dá uma atrasada, daí depois vai tudo de uma vez, assim. Sim. É um silenciozão. Eita, nós. O Gizzy alegorizou total. A gente vai ficar no mistério aqui. Eita. A gente entender parte, digamos assim, dessa imagem descartada de que as virtudes... Calma, amigo, volta um pouquinho, que Não a gente entendemos, não. não deu pensamento à distância ainda. Deu uma travada. Ah, ok. Tá, o que aconteceu? Travou na técnica ou travei no raciocínio? Você travou? Não, travou no Twitter. Do Peter Harrison sendo seu amigo. Isso. Ah, sim, beleza. Mas Bom, vou voltar aqui então. Gente, muito legal. Uma citação que eu gostei muito é essa. Eu postei lá. Na ausência de qualquer consenso sobre fins humanos naturalmente evidentes, as virtudes pareciam simplesmente ser invenções arbitrárias dos antigos. Muito interessante isso. Por quê? Porque na modernidade ninguém entende mais o papel da virtude. Então, tipo, quando eles olham para os antigos, eles não conseguem enxergar isso. Para eles, virtudes e moralidade, para os modernos agora, a ideia de que existem fins humanos autoevidentes, né, que a gente se dirige para fins que também são fins morais, foi perdida, completamente descartada. Isso é um pensamento, né? O fim dos fins, é como ele chama. Outro negócio super legal, que a Mayra vai falar também, né? Sobre a religião, definição de religião, e agora é a religião, né? E eu ia comentar que parece que, de algum modo, racionalizar o conceito de religião, ou definir que agora existe a religião, levou a um tipo de pluralismo e, digamos assim, até de certo modo de relativismo, né? Porque aí você abre a porteira para você começar a comparar as coisas agora como se estivessem em pé de igualdade. Antes, a fé cristã não era caracterizada explicitamente como uma categoria definida de religião, né? Talvez é o que a Má vai falar, acho que vai complementar muito mais, mas é interessante pensar como às vezes denotar, digamos assim, quando a religião emerge como uma categoria presente, digamos assim, no plano cultural do Ocidente, ela passa a ser, digamos assim, ela passa a poder ser contrastada agora com outras formas de, digamos assim, de categorias sobre as quais a gente pode analisar racionalmente. Então a gente pode contrastar, por exemplo, uma religião com a outra, a gente pode contrastar uma religião, digamos assim, com a perspectiva científica, né, com perspectivas científicas. E aí a gente tem, digamos assim, o germe do conflito. O germe do conflito não está na ideia de que ciência e religião, digamos assim, são virtudes. Porque enquanto eram virtudes, todo o quadro maior de que as virtudes elas conversavam entre si e, digamos assim, tanto a natureza quanto os seres humanos tinham fins morais, isso estava presente no quadro ocidental. A moralidade deixada de lado, as virtudes ficam sem sentido. Agora a gente precisa do quê? A gente precisa de, digamos assim, de categorias definidas de religião e de ciência. Isso é o germe do conflito, né?
Eu teria mais coisas para falar sobre isso, mas eu vou deixar para lá porque parece uma coisa que é legal e que isso é curioso. Eu mencionei no último capítulo, no último estudo, que o historiadores da ciência como esse aqui, que é o Roikas, né? A religião de desenvolvimento da ciência moderna, eles falam muito sobre o papel da criação. O papel da criação no desenvolvimento da, digamos assim, da ciência moderna. O Peter Harrison chega até a mencionar o papel da criação e o papel da doutrina da criação, inclusive o papel da ideia de que Deus criou o mundo per se, né, de acordo com sua própria vontade. O mundo não é uma coisa dada racionalmente, que eu fico na minha cadeira sentado pensando sobre como é o mundo, mas eu preciso investigar, porque o modo como Deus criou a realidade não é óbvio. Esse pensamento surgiu na Idade Média. O Peter Harrison não questiona um pouco isso, ele deixa lá implícito em algum lugar, ele fala assim, eu não sei se o voluntarismo medieval realmente deu origem ao desenvolvimento da ciência moderna. E aí ele coloca lá uma literatura bem abalizada nas notas de rodapé, nas notas finais, sobre essa questão. Porque para ele nem é tão importante esse ponto. Ele dá muita ênfase no efeito da doutrina da queda, né? O Arthur bem falou sobre como a queda influenciou muita gente da época da Reforma a constituir mecanismos de regulação interna das comunidades epistêmicas, né? Científicas, religiosas, que permitisse que um avaliasse o outro, que um não deixasse o outro tropeçar, porque todo mundo era falível, né? E é interessante também o efeito disso na pesquisa instrumental, porque muita gente começa a desenvolver agora microscópios, e o Peter Harrison defende isso em outro livro, a Bible, Protestantism and the Rise of Modern Science. Ele defende que as pessoas começaram a usar microscópios e instrumentos, telescópios, porque os nossos sentidos eram falhos também. Então a gente precisava, digamos assim, ganhar precisão no olhar do mundo natural, né? E isso é interessante, como isso tem relação com a doutrina da queda também, né? Agora, assim, vou passar a palavra, porque senão vou falar muito mais aqui, mas lá para o final da discussão, queria comentar sobre uma coisa que ele fala sobre conhecimento, a definição de conhecimento moderno como crença verdadeira e justificada, e a relação disso com provas da existência de Deus, né? Talvez quem não conseguiu ler o capítulo ficou boiando um pouquinho, porque eu falei muito rápido e relacionei muita coisa com muita coisa. Mas a gente vai conversando. Gesi, nosso entusiasta. Então, eu vou chamar o Abner, que eu acho que o comentário dele foi um pouquinho antes do Damar. Daí, manda bala. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado, Arthur, pela apresentação. Foi muito da hora. Eu não tenho livro, então não consegui fazer a leitura e acho que a sua apresentação ajudou a contextualizar e entender bastante do que foi trabalhado, de fato, no capítulo. Bom, tem dois pontos que eu gostaria de trazer como um deles, na verdade, é um ponto que o Gesiel já tocou um pouco, como críticas ou ao pensamento dos reformadores ou a consequências da reforma protestante. Eu sou protestante, cristão reformado, então eu vejo muita coisa positiva, obviamente, no pensamento deles, mas tem algumas coisas que eu gostaria de colocar. A primeira delas é sobre essa noção da relação entre a fé cristã e o desenvolvimento de virtudes. O Arthur falou sobre essa questão de como o pensamento dos reformadores se contrapôs à noção aristotélica de virtude, e eles falaram, não, a fé cristã é incompatível com essa ideia de desenvolvimento de virtudes. Uma coisa que acho que a gente tem que lembrar quando a gente vai pensar sobre esse assunto é que, particularmente, Lutero, por exemplo, era um cara, desculpem os que ficarem muito chocados com o termo, mas Lutero era um cara perturbado, assim, em um certo sentido, com essa noção do inferno, da condenação e tal. Tipo, ele, basicamente, ele foi boa parte da vida dele, assim, na juventude, lutando contra aquilo que o pai dele, eu estou estudando um pouquinho disso, assim,
E aí o pai dele tinha essa ideia, queria que ele fosse um advogado e tal, e Lutero conseguiu dar um jeito, e tem aquela história que não se sabe ao certo se aconteceu de fato ou não, de uma tempestade em que caiu um raio do lado dele, e aí ele começou a pensar desesperado, nossa, se eu morrer, para onde que a minha alma vai? O que vai acontecer comigo? E aí isso foi um negócio que fez com que ele meio que se rebelasse contra a vontade do pai de ser advogado e entrasse num mosteiro agostiniano para tentar batalhar, para lutar de alguma forma para conseguir alcançar a salvação, assim. Então, isso de Lutero é algo que eu acho que ajuda a gente a perceber um pouco da noção que ele provavelmente teria sobre o que seria esse desenvolvimento de virtudes, porque e aí puxando um pouco para Paulo também, né, para a carta de Paulo aos Romanos, que foi uma carta muito importante para os reformadores, em que Paulo fala sobre essa noção de que o esforço próprio, a obediência à lei, ou a tentativa de obediência à lei não são suficientes para se alcançar a justificação, justamente porque ninguém é capaz de obedecer perfeitamente à lei. Muito pelo contrário, quem mais se esforça na obediência à lei é quem consegue perceber com mais clareza a impossibilidade de obedecer completamente à lei de Deus. E isso é algo que, quando a gente olha para Lutero como alguém que estava nesse esforço de conseguir alcançar a vontade de Deus, a graça de Deus, através da força própria mesmo, a gente consegue entender muito bem o alívio que ele tem depois, quando ele se depara com a doutrina da graça, ele percebe que não é por causa do esforço que ele é justificado, mas sim pela graça de Deus por meio da fé. Só que a gente também precisa lembrar que Paulo, além de falar sobre isso, Paulo também fala, agora já como alguém que que faz parte do povo de Deus, que foi incluído no povo de Deus, ele fala em combater o bom combate, em percorrer uma corrida, em terminar uma carreira, e essas coisas, elas claramente, ao meu ver, têm uma noção de virtudes envolvidas, assim. De um desenvolvimento de virtudes que é feito ao longo da vida da jornada cristã. E aí é onde eu acho que a gente precisa ter esse balanço de entender que, bom, por um lado, a gente não tem como, de fato, alcançar uma perfeição nessa vida, a gente não tem como alcançar uma perfeição baseado no esforço próprio, mas, em contrapartida, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus e que nós entendemos que o alvo da vida cristã é o ser parecido com Cristo, existe sim uma jornada a ser trilhada, um combate a ser combatido. E isso, obviamente, é algo que não se baseia fundamentalmente no esforço próprio, mas na ação do Espírito Santo agindo em cada um de nós. Mas existe uma noção de um desenvolvimento. Paulo fala também, usa essa imagem, acho que 1 Coríntios, da criança, de que eu não alimento vocês com alimento sólido, porque vocês ainda são crianças espiritualmente, então eu preciso dar o leite materno. Mas, bom, se existe um estágio em que, se é uma criança, é porque existe um desenvolvimento até chegar a uma maturidade do ponto de vista espiritual. Isso está relacionado com um desenvolvimento de virtudes também. E eu não ia comentar nada sobre essa noção de literalidade e alegoria, mas já que eu entrei nesses pontos também, só para pontuar rapidinho, essas próprias imagens de combater o combate, percorrer a corrida, eu acho que é bastante claro que não deve ser entendido de forma literal que a jornada cristã é uma corrida que você tem que percorrer, porque nesse caso, se isso for para ser lido de uma forma literalista, um cadeirante não vai conseguir alcançar a salvação de forma nenhuma, porque ele não consegue correr com as próprias pernas, enfim. Mas só... E aí o segundo ponto que eu queria colocar dessa noção também relacionado
a ideia da literalidade, essa coisa da dissecação, de você dissecar o texto e, em paralelo a isso, dissecar a criação para compreender, para fazer uma análise profunda da criação. Isso nos ajuda a ter uma compreensão, de fato, uma compreensão lógica, racional de como funcionam determinadas coisas na criação. Racional não seria o termo apropriado, uma compreensão teórica, vou colocar melhor. Uma compreensão teórica de como funcionam as coisas no mundo, mas acho que a gente precisa estar bastante atento, e o Doivert é alguém que trabalha bastante essa noção da importância, da necessidade de a gente compreender também que o pensamento teórico, ele é uma parte importante da nossa vida, da nossa forma de compreender as coisas, mas o que o Doivert chama de experiência ordinária, ou de pensamento pré-teórico, que é a nossa vida cotidiana, a nossa forma de nos relacionarmos com as coisas que estão ao nosso redor, são coisas que são muito importantes para a gente compreender o mundo ao nosso redor, assim, e eu cada vez mais tenho me convencido de que o conhecimento mais profundo que a gente pode ter das coisas é um conhecimento relacional, porque o próprio Deus é uma comunidade, uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos fez, como imagem e semelhança dele, nos fez como seres relacionais. A gente foi feito fundamentalmente para nos relacionarmos uns com os outros, com a criação, com o mundo ao nosso redor e com o próprio Deus. E então acho que o exemplo mais óbvio disso é que, sei lá, quando você tem um amigo, por exemplo, quando você diz que você conhece o seu amigo, você não quer dizer que você dissecou ele, abriu o peito, olhou, viu o coração dele lá pulsando, mas você quer dizer que você se relaciona com aquela pessoa, e a partir desse relacionar-se com a pessoa, você tem um conhecimento muito mais profundo do que o conhecimento simplesmente de pegar, abrir e olhar o que tem lá dentro, assim. Então, são essas duas questões que eu queria trazer, sobre as virtudes e sobre essa compreensão de mundo a partir da dissecção, que, ao meu ver, é uma compreensão bastante limitada, e que o que a gente deveria buscar de forma mais fundamental é uma compreensão relacional, o que não diminui a importância do conhecimento teórico da realidade, mas que coloca uma outra dimensão que, ao meu ver, é muito maior e mais profunda do que o do conhecimento teórico. É isso. Obrigada, Abner. Seu comentário foi riquíssimo. Muito obrigada pela contribuição. E eu queria também só citar mais um exemplo que eu acho também bem marcante, quando Jesus diz em Mateus que ele não vem trazer a paz, mas a espada. E depois ele repreende Pedro por ter cortado fora a orelha do oficial. Daí, se você não tomar de um jeito alegórico, a coisa se contradiz assim de cara. E agora eu queria chamar a Mayra. Pode falar, Má. Marília, o seu comentário vai nesse sentido ou também vai trazer uma outra perspectiva? Porque eu vou dar uma guinada para, 10 mil outros tempos e espaços aqui. Outro assunto, pode mandar, Má. Então, vou mandar. Gente, seguinte. Primeiro, Arthur, muito obrigada. Foi muito bom ter um panorama. Mas eu acho que você está com um capítulo muito desafiador, que a gente poderia fazer um monte de recorte aqui. Daí eu escolhi duas partes principais, percebi que ficou de fora da sua fala, que eu acho que são bastante importantes também para a compreensão desse trecho. Tudo bem? Então eu vou falar de 2 pedacinhos e no final trazer uma reflexão que eu fiquei assim, Deus, não acredito. Seu mundo é muito complexo mesmo, assim, coitados de nós para tentarmos entender. Então, vamos lá. A primeira parte que eu vou falar está no trecho, no subtópico, na verdade, né? De religião e religiões. E aí, a linha de raciocínio, eu vou tentar explanar para vocês, assim, depois deixa aberto para a gente conversar sobre. Mas, primeiro, entender
como foi que aconteceu assim, que então a gente vinha falando e narrando sobre a relíquia, eu também não sei a pronúncia, ser uma virtude, algo que a gente desenvolve de dentro para fora, e que, portanto, olhar para alguém que se diz ter uma prática religiosa, na verdade, é olhar as implicações internas que isso tem. Quando é que isso dá um salto para ter uma igreja com uma placa na porta escrito, tipo, igreja, aqui sua religião está presente, né? E daí, nessa parte do religião e religiões, fala um pouco sobre isso, no momento em que a religião passa, então, a ser um marcador de identidade. Ele pensa, assim, em 1555, um tratado que chama o Paz de Augsburgo, tá lá pela página 100, mais ou menos, anotei aqui para quem quiser ver depois. E aquilo fez com que, por exemplo, foi um tratado de fato de paz, assim, onde, já que existiam algumas diferenças a partir daquele momento entre as pessoas que se diziam de uma ou outra religião, tratando-se naquele momento, então, de um início de rompimento, né? De, então, ter uma religião católica e protestante, fez com que existissem categorias e existissem pessoas que não estavam nessas categorias. Então, isso se reafirma como um marcador de identidade, assim. Portanto, dizer que eu sou de uma ou de outra diz também outras características de mim, agora, nesse momento, inclusive, como um marcador de território. E daí esse marcador de religião entra em coisas políticas, sociais, econômicas, e, tipo, complexificou muito o que significa dizer que você é de uma ou outra religião. Bizarro, né? E daí, atentando para as datas, isso é sincronizado com o projeto colonial da Europa. Então, é esse o momento que a gente começa a ter as narrativas de que, então, entraram nos seus grandes barcos, navios, e foram para os outros continentes, assim. E daí, na minha cabeça, é isso que é legal a gente fazer descamar o processo histórico que a gente aprende de forma tão simples na história. Sei lá, tipo, Portugal era católico e daí eles vieram para o Brasil. Muda muito a gente entender que Portugal estava vivendo esse rompimento, assim, os países na Europa estavam vivendo essa estrutura, eles estavam sangrando, e sangrando, eles saíram para os outros lugares, assim. E daí é esse o tipo de tradição que a gente carrega. Não é uma tradição que já tinha lá séculos de história e consolidação, e daí se chega no Brasil, assim. Muito pelo contrário, é toda essa história que a gente vem carregando de pessoas que estavam tentando entender uma nova forma de viver essa espiritualidade, assim. Peraí que o homem do campo tá passando aqui na minha porta, gente. Deixa ele passar. É o homem do quê, Má? O que é? É ovo? Ele fala assim, olha o homem do campo trazendo verdura aqui. Tipo, um negócio assim. Muito bom. Só comentando rapidinho que você colocou, Má. Só comentando rapidinho, a paz de Augsburgo, ela rompe com ela porque o bisneto de Carlos V, ele tenta impor um rei, um príncipe católico na região luterana. Aí ela é rompida na defenestração de Praga, que dá início à Guerra dos 30 Anos. Aí que é onde tem o Estado Novo Europeu. Aonde que a gente vai aprender essas coisas, gente? Na escola que não tem conta disso. Bom que a gente consegue estudar depois, né? Mas pronto. Aí, só seguindo a linha de raciocínio. Daí nessa, imagina assim, tipo, se eles estavam indo explorar o mundo, significa que eles não sabiam ao certo o que eles iam encontrar no mundo. Então, todo esse conceito de que, tipo, a religião cristã foi para o mundo para, tipo, conquistar espaços e brigar com outras religiões, eles nem sabiam se iam ter pessoas naqueles lugares, sabe? E daí, quando eles chegam, e aí pensando em todo o mundo assim, encontram várias pluralidades, não faz sentido falar que uma religião se encontrou com outra. Olha esse raciocínio que a gente está criando desse transformar esse conceito de religião. Eles encontraram outros povos com outras práticas que desenvolviam outros tipos de virtudes, a gente pode então usar esse termo. E daí, muito tempo depois, é que se faz realmente o choque entre as religiões. Esse termo de falar as grandes religiões do mundo, se a gente pensar de fato, as religiões orientais são muito mais, as religiões não, agora eu vou usar como práticas, né? Essas práticas, essas formas de vida e de lidar com a realidade orientais são tão diferentes de uma matriz pensando em Jesus, se bem que, tipo, a gente pode falar também de cristianismo oriental, vai ser outros 1500, mas tudo isso já era muito antigo. Só que essas práticas foram teorizadas, foram ser estudadas muito depois. Ele coloca isso aqui, a primeira vez que o budismo vai ser teorizado, assim, registrado e pensado de uma forma mais estruturada em 1600. E, tipo, a gente tá falando de cristianismo desde o primeiro século, assim, né?
Enfim, é uma perspectiva muito diferente também de entender como que essas grandes religiões se encontram. E daí, nesse subtópico, ele dá o nome, né, de religião e religiões. Continua sendo importante entender que, quando a gente fala de cristianismo como religião verdadeira, a gente não está falando sobre as práticas cristãs serem verdadeiras, mas falando sobre o fato de que ela tem o objeto de culto e o culto ao Deus verdadeiro. Por isso que esse termo pode continuar se mantendo, assim, existe uma religião verdadeira, né? E pronto, essa grande reflexão, o que era o mundo, como que essas religiões se encontram, e daí surge, e aí é muito legal que ele coloca no capítulo, um ambiente para se pensar de outro jeito os conflitos religiosos. Na hora, sei lá, que tipo, chega um monte de pessoa dentro de um, como que é o nome? Das caravelas no Brasil, tipo, a primeira pergunta não era de fato assim, qual virtude você desenvolveu dentro de si para chegar aqui no meu país? Não, sabe, você tá com medo, você vai reagir de outras formas. Esse conflito não é um conflito religioso, é um conflito de pessoas que estão se contrapondo, assim, né? Só que depois se traz essa roupagem de que todo o problema que a tradição cristã trouxe é porque levou conflitos religiosos para o mundo todo, assim. É mistura de muitas componentes, a gente precisava disso, dar muito mais história para entender isso. E aí a gente chega no segundo bloco que eu queria trazer, que é um outro subcapítulo que se chama Era das Provas. Cristianismo na Era das Provas, ciência na Era das Provas. Tudo isso foi gerando o quê? Todos os processos que a gente foi vendo de como os cientistas, então, foram se distanciando da filosofia natural, né? Os filósofos naturais foram se distanciando da filosofia, de fato, eles passaram a se dedicar muito mais ao fazer científico do que pensar o fazer científico como virtude, assim. Então, isso é tipo uma conta prática de tempo. Você não vai ter a mesma quantidade de tempo para se dedicar a entender toda a tradição teológica e a mesma quantidade de tempo para esse fazer científico dissociado da transcendência. Ou seja, começaram a ter cientistas que, beleza, eles eram cristãos, eles criam em Jesus, mas eles não sabiam nada sobre teologia. Eles desconheciam toda essa história que a gente está falando. E aí, quando ele coloca aqui no capítulo, a gente já está em torno de 1600, onde tinham cientistas como, por exemplo, Boyle, que começou a querer provar a existência de Deus através somente dos métodos científicos e não trazendo toda a tradição teológica e tudo isso que a gente está discutindo aqui. Ele até fala uma frase muito da hora, que é tipo, ninguém questionava Deus até um cientista tentar provar a existência de Deus, assim, sabe? E isso é muito interessante da gente pensar. Então, enquanto cientistas, a gente tem a nossa prática acadêmica, o quanto a gente tem que saber de teologia para conseguir levar esse debate num nível sério, assim, sabe? E não, de fato, aí fazer o que as pessoas acham que é errado, e eu concordo que é errado, tentar comprovar Deus com método científico num laboratório, não é esse tipo de prova de Deus. É uma outra leitura de realidade, né? E pronto. E daí, nesse sentido também, aí, ó, a Má também falando, eu não tô dando conta de ler todos os comentários, vocês vão escrevendo aí. E nesse sentido, quando então vem um cientista através de um método tentar provar Deus, é porque a gente coloca aquele primeiro ponto que eu falei, das várias religiões, e o cristianismo como uma das religiões. Coloca num pé de igualdade que não faz sentido, assim. Tipo, então, já que tem várias religiões, eu, cristão cientista, preciso provar a minha. Tipo, não, gente, tipo, não, a discussão é em outro caminho, assim, sabe? Ela é muito mais profunda, muito mais ampla, assim, né? Acabou reduzindo muito esse debate. E aí, então, eu encerro o que eu tiro, tipo, de fato do Harrison, o que ele colocou aqui no livro, e falo um insight que eu tive enquanto eu lia, que eu fiquei, tipo, mano, como assim, sabe? Durante todo esse tempo, todos esses teólogos, todas essas discussões, todos esses rachas, todas essas denominações, doutrinas, todas essas continuidades e rompimentos que a gente teve, tudo isso foi acontecendo com as pessoas que estudavam, com as pessoas que tinham vocação, que tinham chamado para isso, ou que tiveram condições sociais, estruturais, para, por exemplo, saberem ler e escrever. A quantidade de pessoas que fizeram parte de toda essa história, sem nunca ter podido ler a Bíblia, também é grande. E nem por isso as pessoas deixaram de se converter. Nem por isso Deus deixou de alcançar essas pessoas, sabe? Nem por isso o plano de Deus de redenção de toda a humanidade deixou de acontecer. Ou seja, não importava se um documento era assinado por uma ou outra instituição, se existia uma ou outra religião,
Deus continuou sendo Deus. Não importava o que os seres humanos entendiam disso. E daí a gente chega no que a gente vive hoje, assim. A gente está agora, num sábado, das 10 ao meio-dia, fazendo um estudo. A gente pôde ler um livro, a gente teve tudo isso. A gente está aqui, talvez, com concordâncias, discordâncias. Talvez as nossas próprias igrejas locais nem sabem tudo isso que a gente pensa. A gente pode, tipo, sei lá, discordar de grandes nomes hoje no Brasil e no mundo. A gente discorda de teólogos, a gente concorda com teólogos, a gente assiste vídeos no YouTube, mas nada disso muda o que Deus está fazendo em todas as coisas. Isso não muda o fato de que ainda hoje existem pessoas analfabetas que conhecem a Deus, que fazem um exercício de vida cristã, que desenvolvem as virtudes e que talvez entendam a religião muito mais da forma que ela foi pensada do que como a gente teoriza hoje, assim. E daí eu encerro, assim, essa reflexão, esse insight que eu tive com um trechinho que o Harrison coloca, de que quando a gente busca de novo o conceito de que existe um culto verdadeiro a um Deus verdadeiro, a gente não tem que falar que o cristianismo é a religião verdadeira, mas que as práticas e o evangelho pregado pelos primeiros apóstolos, pelos primeiros discípulos após Jesus, aquele é um objeto central de culto. Aquilo é conhecer Jesus, assim. E quando a gente faz todas as reflexões, é pensando naquele tipo de cristianismo, assim, que é muito mais simples, que é Jesus, é de fato Jesus, assim, né? Pra gente não se perder no meio de todas as reflexões. Sim. E o louco também é pensar, como você comentou, tipo, essa ideia de como que é a fé cristã no Brasil. Porque enquanto o pau tá comendo solto lá na Europa, é aí que chega todo mundo aqui muito inocente, todo ferido, de algum jeito. E você tem até mesmo a ideia, tipo, por volta de 1800, 1900, mais ou menos, aqui pro Brasil, pegando, tipo, tu tem o liberalismo teológico e algumas outras vertentes que estavam na América do Norte e em alguns aspectos da Europa. E é quando começa o maior desenvolvimento de religião no Brasil, protestante. Então essa galera ele vem para cá, tipo, com o desenvolvimento que teve nesse período. Só que ao mesmo tempo, a gente tem o Brasil sendo um país muito novo em questão de buscar conhecimento. Nós não somos um país muito letrado, por assim dizer. É tudo muito novo. Então esse desafio, às vezes assim, esse pensamento que os cientistas eles tinham, não, pô, Deus está aqui, tá de boa. Por nós sermos mais atrasados assim, nessa questão de conhecimento, por sermos um país mais novo, eu acho que isso implica bastante aqui nessa nossa maneira de relacionar as coisas. Má, quer comentar? Sim. Nossa, muita coisa, né, galera? Queria começar falando que esse capítulo, para mim, é o mais complexo do livro, muito difícil mesmo de entender, porque ele junta muita coisa, né? Muitos conceitos, muita história. Nossa, ele começa a falar do Estado moderno da Europa, tipo, eu fiquei, meu pai do céu, o que está acontecendo aqui? E eu acho que justamente por essa complexidade, por ter muita informação, cada um aqui teve insights diferentes quando foi lendo o capítulo. E aí eu queria muito parabenizar o Arthur, porque eu acho que ele conseguiu trazer bem assim o grosso, sabe, do capítulo, assim, isso que, se for para guardar alguma coisa, a gente guarda isso. Eu achei muito boa essa exposição. Eu não consegui fazer esse filtro, eu não saberia como começar a falar desse capítulo, então eu queria agradecer ao Arthur por isso. E por isso que a gente tem também esses comentários que são seminários, né? Esses breves seminários aqui do Gesi, da Má, do Abner, e agora vai ser o meu também, porque cada um teve um pensamento lendo esse capítulo, né? E aí o meu vai ser bem mais rápido, o meu comentário, porque o Harrison fala dessa coisificação da religião, reificação, na verdade ele usa essa palavra, né? Mas eu gosto mais de coisificação, acho que é um pouco mais entendível. E a religião, então, virou, né, uma coisa, ela ganhou um artigo, assim, né? Só que ele coloca vários fatores, né, dentre eles o que o Arthur citou, das diferentes denominações cristãs surgindo, da reforma protestante e tal. Mas eu queria só lembrar que o Harrison, ele tinha trazido um insight sobre isso lá no segundo capítulo que foi que eu apresentei, só que ele não desenvolveu muito, mas isso ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, assim, porque ele está falando lá do cristianismo primitivo,
e que, obviamente, na época que o cristianismo surgiu, que Jesus veio e tal, não tinha essa ideia de religião como a gente tem hoje, né? Como uma categoria da cultura humana, né? Então a gente tem a cultura, etnia, sei lá, religião, política, economia, a gente tem todas essas categoriazinhas, né? Mas antes não era assim, lá na antiguidade. Só que eu acho que o Harrison, ele fala isso, e eu acho que isso é muito interessante, porque o próprio cristianismo, olha que maluco, o próprio surgimento do cristianismo exigiu uma categoria que ainda não existia. Porque aí tem um exemplo simples, assim, vamos pensar no culto ao imperador romano, que existia na época. Uma pessoa que praticava o culto ao imperador romano, ela não falava assim, eu sou um cidadão romano, portanto, eu pratico o culto ao imperador, eu subscrevo a religião do imperador. Não era assim. Estava tudo embutido na própria identidade da pessoa. Ela não separava isso por categorias. Só que o cristianismo não era assim, porque o cristianismo permitia que você fosse um cidadão romano, que você fosse um cidadão de qualquer lugar e você fosse cristão. E essa é uma coisa inédita do cristianismo, porque ele separa a crença que você tem, o modo como você vive, da sua etnia, do lugar que você nasceu, de qual a sua casta na sociedade. O cristianismo fala, não, qualquer um, independente de tudo isso, pode crer no Deus verdadeiro e cultuar o Deus verdadeiro. Então, acho que o próprio cristianismo exigiu, em um certo sentido, essa categoria. E esse conflito, ele aparece hoje, especialmente agora, que eu vejo que rola assim, uma reivindicação muito forte da representatividade das religiões africanas aqui no Brasil. Toda essa discussão é muito difícil a gente ter, porque as próprias religiões africanas, elas estão embutidas numa cultura muito forte, né? Que é uma cultura muito diferente da nossa cultura. E aí a gente tem que separar, pegar as crenças das religiões de matriz africana, colocar na cultura ocidental, só que isso nunca acontece de um modo pleno, porque é muito difícil você separar essas duas coisas, religião e cultura, né? Mas, enfim, aí só queria trazer esse insight que o próprio Harrison coloca, que foi o próprio cristianismo, em um certo sentido, que exigiu essa categorização de religião, né? Ele não desenvolve muito isso, mas eu fiquei brisando bastante, e isso é concretizado depois nesse capítulo, né, com a Reforma Protestante e tal. É isso. Nem foi tão demorado, vai, até que foi rápido o meu comentário. 3 minutos. Ah, então, de boa. O Gesic tinha mais um comentário para fazer também, eu acho. Isso. Se alguém quiser também falar, escrever nos comentários, pode ir, Gesic. Muito bom, muito legal. Agora, o que a gente faz com isso? Essa é uma boa pergunta, né? Porque uma coisa que eu ia mencionar antes, até en passant, né? Pensando, acho que a Mayra chegou a mencionar isso também, muito rápido, mas no fim do capítulo ele fala sobre como agora a gente está muito... Bom, surge a Physical Theology do Robert Boyle, o Hooke, o pessoal do começo ali da Royal Society tenta começar assim, enxergar o projeto científico, tentar, digamos assim, eles tentam juntar os cacos agora, tentam reconstituir o projeto científico que, digamos assim, no qual a gente possa olhar para a natureza e ver provas da existência de Deus, ver evidências da existência de Deus, né? Então, o mecanicismo, que é uma tendência, é uma forma de filosofia da natureza que surge no fim da Idade Média, ganha força por volta do século XVI e XVII, essa ideia de que Deus fez o mundo como uma máquina, né, com mecanismos naturais. O Harrison trabalhou disso nesse capítulo também, né? Por isso que a Marília falou que esse capítulo é tão grande, tem tanta coisa. Mas essa ideia de que agora tudo é expresso por meio de leis naturais. Vou desligar meu vídeo, tá travando bastante. Tipo assim, agora, o que acontece? Então, eu tenho, digamos assim, essa imagem mais ampla de Deus na natureza está descartada, eu enxergo Deus, sim, mas por meio das leis naturais, né? E aí a gente vê o que acontece, gente, no passo seguinte, no capítulo seguinte, no 5 e no 6, vai explorar um pouco mais.
Mas esse lance do deísmo surgir como uma força predominante no Ocidente, né? Na mente de tantos filósofos, de tantos cientistas, que agora enxergam o grande mecanismo que Deus criou, mas para eles, assim, Deus pode ter criado e, assim, saído fora, né? Então, essa é uma coisa que acontece, sim. Deus pode ter criado o mundo, e é por isso que eu chamo tanta atenção para esse lance. O fim das causas eficientes, é o fim das causas finais, da ideia de que o mundo tem causas finais, as pessoas têm causas finais, o fim da alegoria e o fim, digamos assim, da virtude, o fim da ideia de que virtudes são coisas importantes na esfera pública, né? Isso também, junto com a tendência mecanicista, a ideia de que o mundo é uma máquina, tudo isso conduziu a duas coisas. No terreno da ciência, enxergar agora o mundo, digamos assim, preciso encontrar evidências da existência de Deus, preciso, digamos assim, provar a existência de Deus, ou, digamos assim, encontrar elementos que, a partir da ciência, a partir do mundo natural, possa constituir para, digamos assim, legitimar a minha religião, que agora não é mais só uma religião, né? Então, eu preciso agora conduzir um projeto de legitimação da fé cristã, público, e eu faço isso por meio do quê? Por meio da ciência. Então, projetos como o da Physical Theology, da teologia natural, né? Da teologia física e da teologia natural inglesa, são bastante paradigmáticos. E é interessante porque eles eram protestantes, né? Os protestantes tiveram esse papel proeminente no desenvolvimento da ciência. Tiveram esse papel fundamental ao lançar as bases assim, de uma leitura literal do mundo, de questionar a visão organicista da natureza. O Roykas fala um pouco disso naquele livro azul que eu mostrei, e digamos assim, até de elencar uma visão mecanicista da realidade, de acordo com a qual Deus tinha constituído leis naturais que a gente precisa investigar. Por outro lado, essas leis naturais, digamos assim, poderiam ser, a princípio, elaboradas por um ser impessoal, né? Então, a gente vai ver no passo seguinte da evolução da coisa, que ele chega a mencionar um pouco no fim do capítulo 4, a ideia de que Deus agora precisa ser demonstrado a partir de leis naturais, ou de que eu preciso encontrar provas de modo a legitimar a minha perspectiva religiosa particular. Por que tudo isso é interessante? Porque isso tem muito da modernidade aí, tá bom, pessoal? Aquele projeto de que a razão é uma coisa que, digamos assim, está presente em todas as pessoas, de que é necessário você, a partir de uma perspectiva racional, de seguir as evidências até as últimas consequências, eu posso conseguir um tipo de conhecimento fundacionado em evidências irrefutáveis, autoevidentes, ou, digamos assim, que são indiscutíveis, que eu poderia mostrar para qualquer pessoa. Então, projetos de prova da existência de Deus, de encontrar propósito no mundo natural, que todas as pessoas possam reconhecer abertamente, e outras fontes de legitimação da religião cristã começam a ser necessárias, porque agora eu tenho uma miríade de religiões, então como que eu vou legitimar a minha? Só que o problema é que todos esses projetos estão fundacionados em uma versão cartesiana, racionalista da realidade, tá bem? E da racionalidade. A ideia de que a gente vai conseguir evidências e argumentos que são irrefutáveis e fundacionais para qualquer tipo de pessoa, tá bem? Então você agora vai chegar com um bom argumento da existência de Deus para o seu amigo e vai, digamos assim, convencer ele de que o universo tem uma causa, tudo que existe tem uma causa. O universo vai existir, então o universo tem uma causa. Você conduz argumentos para a existência de Deus, que agora você precisa, a fortiori, pela força, digamos assim, do argumento, ganhar terreno público. Só que o problema é que a razão não funciona assim, né, pessoal? As coisas não são racionais e neutras do modo como a modernidade prega. A gente vê no século XX, começa a ver, digamos assim, novamente o esfacelamento dessa ideia de que a razão está, digamos assim, de que a razão é uma coisa unitária, né? O relativismo, a pós-modernidade começa a... Gostou da palavra, né, Ana? A fortiori, pela força. Então, agora, no século XX, o que acontece? Esse projeto de uma razão única, um quadro racional único, de que, digamos assim, existem evidências que são irrefutáveis para qualquer tipo de pessoa, esse quadro começa a craquelar. E aí muitos evangélicos, muitos cristãos de modo geral, tendem a tentar se encontrar novamente nesse projeto moderno, de encontrar provas, de falar assim, não, gente, relativismo é falso, olha aqui uma prova da existência de Deus. Só que é difícil você conjugar esses pontos, tá bem, gente? Então, tipo assim, para mim a resposta não está em voltar, digamos assim,
digamos assim, ao projeto iluminista, essa versão quase que iluminista de racionalidade. Eu não sei se deu para entender um pouco do que eu falei, mas eu só queria criticar isso. A ideia de que existem, digamos assim, conhecimento pode ser definido como uma crença verdadeira e justificada. Ele menciona isso no final do capítulo. A partir de 63, o Gettier, né, que foi um filósofo americano, ele critica a ideia de que conhecimento pode ser definido como crença verdadeira e justificada, e que essa justificação pode ser uma coisa obtida e autoevidente e que todo mundo pode concordar, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas falam, o que é conhecimento então? Começa-se novamente essa busca. O que é conhecimento? Será que a gente pode conhecer alguma coisa? Porque se eu não tenho esse quadro racional que todo mundo pode aceitar e que é irrefutável, será que eu preciso cair no relativismo? E a resposta é nenhum nem outro, né? Essa é a resposta para mim. Eu só quis ligar com esse conceito moderno e trazer um pouco mais para a contemporaneidade para vocês, para assim, trazer uma contribuição minha, né? Como alguém que trabalha com filosofia da religião, eu vejo muito três tendências, assim, digamos assim, quando a gente fala sobre religião e principalmente sobre a fé cristã. Ou, digamos assim, eu preciso de evidências para acreditar, evidências que sejam, digamos assim, fortes o suficiente que vão convencer todo mundo, provas e argumentos para a existência de Deus que são irrefutáveis. Ou eu, digamos assim, caio num relativismo absoluto, pluralismo absoluto, entendeu? Em que, tipo assim, cada comunidade, digamos assim, tem sua racionalidade local e a gente não pode comparar nada. E nenhum dos dois está correto, na minha opinião, né? A gente precisa voltar, e por isso o papel de a gente olhar um pouco sobre o papel das virtudes, sobre, digamos assim, uma visão de conhecimento que seja mais ampla do que simplesmente o conceito iluminista de racionalidade, né? E acho que esse livro contribui bastante para a gente começar a levantar um pouco esses questionamentos aí, né? Então, acho que foi uma digressão longa e um pouco indigesta, para quem não é da filosofia, principalmente, então me desculpem, meus amigos que não são filósofos, mas esse é o lance. Aquela coisa que você aprendeu na escola, de que razão é a rainha, digamos assim, de todas as ciências e a rainha da perspectiva humana sobre o mundo, e de que todas as pessoas são racionais e é possível chegar a consensos racionais. Na modernidade você viu esse quadro caindo no chão, né, e sendo totalmente pisado. O que a gente faz agora? A gente vira relativista? Não. A minha opinião não é que a gente vira relativista, mas também de que a gente não precisa encontrar provas irrefutáveis da existência de Deus, como esse pessoal do fim do capítulo 4 do Harrison começou a fazer, tá bom? Então, qual que é a resposta? Aguarde os próximos capítulos. Acho que esse que é o... Legal, os próximos capítulos são bem bacanas mesmo. Agora acho que são 10 para meio-dia. Se alguém tiver... A gente ainda tem tempo, né, para mais perguntas, comentários. Mas, caso contrário, vamos nos encaminhando para finalizar a reunião. Posso mostrar um livro? Claro! Vou mostrar um livro, não vou apresentar, tá, gente? Eu queria mostrar um livro, mas eu vou apresentar porque é mais fácil de... É mais fácil de mostrar o que eu quero. Esse livro aqui, pessoal, deixa eu pegar. Esse livro aqui é um livro bem polêmico, né? Que surgiu aí em 2014, The Unintended Reformation. É um livro que o subtítulo talvez não dá para ler para quem está no celular, mas é como uma revolução religiosa secularizou a sociedade. É a tese de um católico, Brad Gregory, que também trabalha com secularismo, assim como Peter Harrison. E aí ele questiona um pouco sobre esse papel, né, da reforma protestante em fazer, digamos assim, surgir a modernidade como a gente conhece. Aqui a capa é bem sugestiva, né? Então tem os reformadores aqui discutindo sobre a reforma. O que acontece? Vira de ponta cabeça, o que aparece? O mundo secular moderno, né? Era para ser uma reforma religiosa, mas tipo flopou, né? Virou o secularismo contemporâneo. E esse livro chocou bastante gente, bastante protestantes, né? Assim como eu, ficaram um pouco assim, caramba, mas será que ele está correto? Será que ele não tá falando isso só porque é católico? E aí a gente vê o Harrison falando coisas parecidas, a gente pode se questionar, né? Quanto que o Harrison está sendo legítimo também nessa empreitada e tal.
Mas eu acho que é importante para a gente, acho que a gente está aqui entre reformados enfim, protestantes de um modo mais geral, né? É bom a gente se questionar, né? Eu entendo que nós que somos protestantes precisamos sim olhar e ter um olhar crítico sobre o papel da reforma e sobre como que a gente pode, digamos assim, ser servos mais fiéis de Jesus, né? E eu acho que contribuições como essa e a do Peter Harrison ajudam bastante. Uma coisa parecida é desenvolvida no Secular Age, no Charles Taylor. O primeiro capítulo trata um pouco dessa questão, né? E sobre como que a gente chegou em uma era secular e quais foram os gatilhos, né? E parte foi aquele desencantamento do mundo que a gente já conversou, mas que a gente retomou um pouco nesse encontro também, né? E é isso, gente. Muito obrigado pelo espacinho. Obrigada, Gizi. A gente adorou a capa, a Ana adorou o título do livro. Alguém tem algum comentário, alguma consideração final? Fala, Arthur, mas a gente não está te ouvindo. Ele desistiu. Tá bem, então. Posso fazer um comentário? É muito rápido, eu juro. Claro, claro. É porque a gente está falando bastante do iluminismo e desses movimentos, né, modernos. E aí eu queria deixar uma indicação para quem tem curiosidade, para quem quer entender um pouquinho mais do iluminismo. Eu vou indicar o primeiro texto que eu li na minha graduação de filosofia, numa tentativa provavelmente de doutrinação iluminista dos meus professores, todos de tradição francesa. Mas é o texto do Kant, O que é esclarecimento. Se você ler esse texto, você vai entender do que a gente está falando quando a gente fala de iluminismo e do que a gente fala de dogma da razão, enfim, tudo isso você vai realmente entender. E depois que você ouviu essa exposição do Arthur nos nossos comentários, provavelmente você vai notar algumas semelhanças do pensamento do Kant com uma doutrina reformada, assim. Mas isso é um insight bem difícil de fazer, mas eu leria com esse olhar. Enfim, daí fica essa dica. O texto chama O que é esclarecimento, do Kant, tem tradução na internet, tem PDF bem fácil, é um texto curtinho também. Obrigada, Mar. Queria só um minuto. Só um minuto. Gente, eu tenho uma indicação de leitura também. Peraí, só um minuto, Mar. Só retomando aqui o comentário do Tom, que eu não tinha visto, que ele falou sobre a questão da alegoria versus o literalismo, né? Que seria interessante para nós, como cristãos, entrarmos mais a fundo na questão da hermenêutica possível, para a gente poder saber, né, diferenciar a linguagem, em vez de ficar nessa dualidade, ou é literal ou é alegórico. Obrigada pelo comentário, Tom. O Arthur e a Má querem falar? Pode ir, Má. Eu quero fazer uma indicação de leitura, que é desse livro aqui, Os Territórios da Ciência e da Religião. É um ótimo livro. E eu quero falar sério, gente, faz muita diferença ler o livro. Porque, assim, mesmo o Arthur fazendo um super exercício de fazer uma explanação, muita coisa fica de fora, assim. E muita coisa das suas percepções para essa leitura vai ficar de fora também. Então, não sei, eu sei que tem o desafio de pode ser que você não tenha o livro físico, mas se for possível comprar, tem um desconto para quem é associado, fala aí com o Gesi que ele pode dar uma ajuda nesse sentido. Ou se for um desafio financeiro, sei lá, avisa no grupo, a gente tira foto de alguma parte específica dos capítulos, sabe? Para que, de fato, todo mundo possa se dedicar a aprofundar mais. Tá bom? Então, indicação para a semana que vem, no próximo encontro, leiam. Mai, um comentário sobre esse livro. Sensacional esse livro, tá? O melhor livro, assim, até agora que eu li da ABC2 foi esse, sério mesmo. É bom demais e tem um lugar especial no meu coração. Agora eu tô com voz? Eu entrei no celular e tava mudo. Eu só queria fazer um comentário bem rápido em cima do comentário do Jesus sobre a Reforma Protestante, que nós também devemos ser um pouco críticos. Por quê? Porque a Reforma Protestante, ela aconteceu não em todos os âmbitos da igreja, ela aconteceu num ponto específico, a respeito da salvação. Como que o ser humano é salvo?
É através de obras ou é através pela fé e a graça de Deus? Esse foi o ponto central da Reforma Protestante. Até mesmo hoje em dia, no meio da teologia, o pessoal repensa o que é ser igreja, como que é todas essas outras áreas da estrutura. Por quê? Porque a Reforma Protestante focou a respeito da fé. Então, todos esses outros desdobramentos são algumas coisas que foram consequências que veio vindo, né? E o Gesi pontuou muito bem, na minha opinião. Muito legal a pontuação do Gesi, que nós devemos ser críticos para algumas coisas que vieram junto. Nem toda a estrutura que a Reforma Protestante trouxe, ela estava pensando que iria existir. Algumas coisas foi meio que no improviso, sabe? Quando o Robinho dava aqueles dribles no jogo do Brasil, era tipo isso, era improviso. Foi adaptando. E o que o Tom falou, realmente, a questão assim da hermenêutica é algo que pega muito, até mesmo assim na ideia de interpretação. Muitas vezes alguém quer ler uma narrativa da mesma forma que se lê um salmo, quer ler uma epístola da mesma forma que você se lê um livro apocalíptico. São leituras diferentes, hermenêuticas diferentes, e aí que cai a questão da como ler o que é parábola, o que é alegoria, o que é ilustração, simplesmente, e enfim, era só isso. Legal, Arthur. Tá rolando vários materiais ali nos comentários e muita coisa. Eu tenho 2 avisos, se a gente já vai encerrar. Não é comentário, agora é aviso mesmo, sobre o grupo. Pode mandar. Um é que a Ana já colocou o link aí, né? Gente, a gente tem um Insta, então sigam a gente no Insta. E outra muito importante, tá? Porque a gente está postando várias coisas lá, não só divulgando os encontros, mas a gente coloca algumas citações, a gente vai falar um pouquinho de quem faz parte do nosso grupo local, enfim, vai ter muita coisa. E outra coisa é que o nosso canal do YouTube também agora já vai estar mais ativo. Então a gente já está colocando as reuniões e agora a gente vai começar a divulgar de fato as reuniões, porque antes elas estavam um pouco mais não divulgadas, né? Mas agora o canal do YouTube vai ficar ativo. E sim, Gesi, boa que você lembrou de falar sobre o próximo livro. Você quer falar? Você está mudo, mas está mostrando o livro aí. O Gesi está mostrando. O nosso próximo livro que a gente vai estudar é o Capitalismo e Progresso. Outro papo. Não tem tanto a ver diretamente com ciência e religião que a gente está tratando agora, mas é um livro muito bom. Não quero ficar resenhando muito sobre ele. Mas gente, quem quiser comprar, fica a dica. Isso, a gente escolheu estudar esse próximo livro, Capitalismo e Progresso, depois de uma longa discussão. A gente tem uma série de livros aí, uma fila para estudar, né? Estava justificando também na conta o Mente, Cérebros, Almas e Deuses, para quem é da psicologia e enfim, gosta de filosofia da mente também, ciência cognitiva, mas a gente escolheu estudar esse livro aqui por uma simples razão. Na verdade, não tem muita justificativa, né? A gente tá para estudar todos esses livros, então a gente escolheu esse aqui e acho que ele vai estabelecer uma boa transição com o que a gente está discutindo com o Peter Harrison, né? Porque o título chama Capitalismo e Progresso, um diagnóstico da sociedade ocidental. A ideia do livro é fazer uma crítica da ideia de progresso a partir de bases cristãs, do conceito histórico de progresso, aquela visão que a gente tem embutida na nossa cabeça de que a sociedade está evoluindo, ou seja, moralmente ou não, ou digamos assim, em termos de pluralismo, de compreensão, de tolerância, mas também de economia, né? Está evoluindo e tem uma certa visão de progresso histórico que está subjacente tanto ao capitalismo quanto ao socialismo. Essa é a tese do Bob Gauswaard, que é o autor. Ele é um cristão holandês, cristão reformado holandês, um cara sensacional, digamos assim, um divisor de águas no debate sobre fé cristã e economia, porque aí ele não... Aquela velha coisa que a gente ouve falar, né? Nem esquerda nem direita, nem capitalismo nem socialismo, mas vai analisar para você ver. Isso é muito difícil. E o Gauswaard faz isso de modo magistral. Eu acho que isso vai ser muito legal para a nossa compreensão, não só sobre economia e sociedade, mas também até sobre política, né? Então, é um livro aí que vai ser bem legal para a gente. Fica aí a dica, então, sobre Capitalismo e Progresso. Esse foi o último livro lançado na série da ABC2,
e ele coroou uma série que, enfim, bastante marcante. E é isso. Exato. E no próximo encontro que a gente vai discutir o capítulo 5, o Peter Harrison vai entrar bem mais fundo na questão do progresso e da utilidade na ciência, né? Então, acho que aí a ligação, a conexão entre os dois livros vai ficar assim, gritante e inegável. E é isso. Obrigada, Gesi, pela Estupenda a conexão. Daí a Má tá pedindo, vamos encerrar logo, ninguém vai falar mais nada. Então tá, beleza, gente. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, claro que tá aberto, tá? Mas se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente encerra. E deixa o convite para nossa reunião daqui a 15 dias, em que a gente discute o 5º e penúltimo capítulo do Territórios. É uma discussão muito legal, assim, e eu acho que é muito, muito prática. A gente sai um pouco da questão de interpretação e hermenêutica, por exemplo, a gente entra numa questão mais prática, assim, e a gente fez todos os avisos finais, né? Sim, beleza. Então, eu queria desejar bom sábado a todos, né? Bom final de semana, boa semana, e a gente se vê daqui 15 dias. E é isso, pessoal. Obrigada. Tamo junto, gente. Obrigado a todo mundo, viu? Valeu, Arthur. Valeu, Arthur. Valeu, Marília, também, pela reunião aí. Eu acho que é importante. Tá, teve umas brincadeiras. Irmãs gêmeas. Porque eu não sou a Marília, né? A Marília é a outra. A Marília é outra Marília. A Marília no universo paralelo e no outro, né? Se eu fizesse biologia, talvez eu seria assim. Eu sabia e eu entrei na conta da Marília, mas semana, né, próximo encontro vai estar tudo certo. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, hein? Gente, bom fim de semana a todos. Um abraço. Bom final de semana. Tchau, Ana. Tchau, Tom. Tom, a gente não te ouve, mas bom fim de semana. Fica com Deus. Exato. Vocês acreditam que eu saí aqui do computador e esqueci que estava no celular também? Acredito, na real. 2 Andrés, 2 Arthur, 2 Marília, tudo duplicado. Nossa! Falou, gente. Bom final de semana. Ô, Bia, você tem que encerrar a gravação antes de sair da reunião, viu? Boa. Obrigada.